Olá, queridos estudantes, sou o professor Sandro Massarani e vamos ver nesse vídeo os principais tipos de enredo, ou seja, qual história você quer contar. Mãos à obra! Bem, estamos no meu site, massarani.com.br, onde muitos já sabem, temos um curso completo de roteiro e escrita. Vamos lá. Unidade 1, história. Principais tipos de enredo. É importante que vocês leiam antes os elementos fundamentais de uma história e a estrutura de uma história, para a gente ter uma basezinha para o texto de hoje. Lembrando também que o vídeo é uma ferramenta complementar ao texto. É muito importante que vocês leiam os textos que estão no site. Antes de mais nada, vamos definir de uma forma bem simples e direta o que é o enredo de uma história. O enredo é simplesmente o que vai acontecer na história. Quais são os eventos da história? Há uma diferença, então, entre enredo e estrutura da história. O enredo são os eventos da história. A estrutura, como nós vamos contar esses eventos. Então, partindo dessa definição de que o enredo é o que vai acontecer na nossa história, é muito importante que a gente já acabe com um mito que muitos escritores iniciantes têm de buscar um enredo original, de buscar uma história única que nunca foi contada. Isso é praticamente impossível. Os tipos de enredo que a gente vai analisar no vídeo hoje, eles são enredos praticamente milenares, que foram sendo refinados e apurados durante séculos. Então é muito difícil nós contarmos uma história cuja essência, cuja base nunca foi contada anteriormente. Muitas vezes a gente acha que estamos escrevendo algo inovador, mas em algum momento da história da narrativa, muito provavelmente algo semelhante já foi escrito. Isso não significa que nós não tenhamos que buscar um toque pessoal, nada disso. Só que essa busca por uma história original, um enredo original, uma ideia original, ela é uma busca meio que infrutífera. Por isso temos aqui uma frase muito importante, que eu chamo de a máxima do roteiro: me dê o mesmo, só que diferente. O que significa isso? A audiência, quando vai assistir um filme ou ler um livro, por exemplo, vai assistir um filme de ação, um drama, ela já espera mais ou menos o que vai ter no filme. Por quê? Porque nós já fomos socializados com esses tipos de enredo. Desde que a gente nasce, as obras narrativas têm basicamente alguns poucos enredos que elas vão trabalhar. O grande diferencial é o toque pessoal do escritor. Então, a audiência vai esperando um filme de ação. Aí o roteirista, a equipe fala: olha, está aqui o seu filme de ação, porém, temos um toque diferente. Esse é o toque especial que a gente deve buscar na nossa obra. Então é muito importante que a gente tenha em mente que a ideia das obras narrativas, para elas terem um lugar especial, elas devem ser calcadas num tipo de enredo. Nós vamos analisar os tipos principais agora. Só que tem que ter um toque pessoal do escritor. Então essa busca por um roteiro original, que nunca foi contado nada semelhante, como eu disse, ela é quase que impossível. Mas podemos sim fazer obras muito particulares, únicas, singulares e especiais, partindo das bases que já foram estabelecidas historicamente. Outro ponto interessante é que eu gosto de dividir um enredo ou uma história em dois tipos: comercial ou artística. É uma divisão meio simplória, mas eu acho que ela funciona muito. Tem críticas, lógico, mas eu acho que ela funciona. Então, toda obra feita pode ser dividida em comercial ou artística. O que é uma obra comercial? Como a maior parte dos filmes de Hollywood, de grande orçamento, ou livros, entre aspas, para a massa. São obras que valorizam mais conflitos exteriores, não são obras muito complexas, a maior parte das pessoas pode assistir. São obras, de certa forma, com personagens mais superficiais, obras mais acessíveis, que podem tratar dos mais diversos temas, mas elas são mais acessíveis.
Já uma obra artística, entre aspas, é uma obra mais densa, mais parada, personagens mais complexos, muitos conflitos interiores. São obras que exigem um esforço maior da audiência para ela entender o que está acontecendo. Então, são obras menos acessíveis às artísticas. Eu gosto de dividir, então, entre esses dois tipos, e é importante o roteirista, o escritor, saber de antemão qual é o tipo da obra que ele está escrevendo, até para poder direcionar melhor para um determinado nicho de público, se é uma obra mais comercial ou se é uma obra mais artística. E aí tem um ponto muito importante. Qual é um conselho para dar uma modificada e uma aprimorada na nossa obra? Se formos escrever uma obra comercial, vamos acrescentar um toque artístico nela. Vamos colocar alguma complexidade nela, não muito, mas alguma, para tornar o filme um pouquinho mais elaborado. De tal forma que seja ainda uma obra comercial, mas que acrescente alguma coisa a mais para a audiência. E vice-versa, numa obra artística que muitas vezes tem como objetivo expor uma ideologia, modificar a vida profundamente de alguém, enfim, tentar afetar de muitas formas possíveis a audiência, vamos colocar um pouquinho, um toque comercial, até para evitar alienar a audiência por completo. Muitas vezes uma obra artística, ela rompe com tantas barreiras tradicionais que a audiência fica meio sem saber o que fazer, como se agarrar na obra, aí de repente um toque mais comercial. E é muito importante que a gente tenha isso em mente quando formos escolher o tipo de enredo dessas obras. Se vai ser mais focado num estilo comercial ou num estilo artístico. Então é importante que o escritor tenha isso em mente. Outro ponto, todo o enredo ele vai estar relacionado com o objetivo de um ou mais personagens. Lembrando a base da estrutura da história, um personagem principal tem um objetivo e vai enfrentar uma oposição para conseguir esse objetivo. E os enredos, então, o escritor vai ter que relacionar muito bem os enredos com os personagens e com o objetivo. Outro ponto importante, antes da gente começar a analisar os tipos de enredo, é que esses enredos analisados por mim, eles se encaixam em qualquer gênero narrativo. Ou seja, um enredo de amor, ele pode ser um drama, como pode ser uma comédia. Um enredo de fuga ou perseguição pode ser um filme de horror, como pode ser um filme de suspense ou um filme de ação. Então, óbvio que existem alguns gêneros narrativos que vão se dar melhor com alguns tipos de enredo. Mas há uma grande flexibilidade nesses enredos. Os enredos que a gente vai comentar aqui no vídeo, eles podem ser aplicados para qualquer gênero narrativo, do drama até a comédia. Então fiquem livres para experimentar e o escritor deve ter essa flexibilidade. Então vamos lá, vamos analisar os principais tipos de enredo a partir da minha classificação. O primeiro tipo de enredo que a gente vai analisar talvez seja o enredo mais importante, que é a jornada do herói, ou simplesmente a jornada. E por que esse tipo de enredo provavelmente é o mais importante? Porque ele é um enredo prototípico, ou seja, ele é a base na qual os outros enredos vão surgir. A jornada do herói ela foi amplamente teorizada e analisada por um mitólogo que eu gosto muito, Joseph Campbell, no seu livro O Herói das Mil Faces. Qual é a ideia central do Campbell? Ele vai dizer que por trás de todas as mitologias clássicas, seja da Suméria, a Grécia Antiga, a mitologia hindu, asteca e outras, nós vamos ter uma base de histórias semelhantes, que ele vai classificar como monomito, ou seja, a ideia de que haveria um mito único por trás dessas histórias que traçaria os seus eventos principais. O Campbell vai pegar essa ideia a partir do psicólogo famoso Carl Jung, que defende a existência do inconsciente coletivo, ou seja, que independentemente do espaço, do tempo, a humanidade tem algumas estruturas comuns de pensamento, e isso geraria histórias semelhantes. Então, para o Campbell, a jornada do herói estaria presente nas mais diversas culturas e seria a base das mitologias clássicas. Vamos então analisar
É uma afirmação muito ousada do Campbell, ousada também do Young. Para narrativa, ótima, né? A teoria do Campbell ela é excelente para narrativa, mas para outras áreas, muito criticada. Então é só uma observação que ela não é amplamente aceita, né, no meio acadêmico, porém para narrativa ela funciona bastante. Então aqui temos a base da jornada do herói, né, uma das formas da gente analisar a jornada. Eu acho importante a gente ler o livro do Campbell, não é um livro muito simples, meio denso, mas para o escritor é bem importante, porque, como eu disse, eu acredito que a jornada do herói seja a base dos outros enredos. O que é basicamente, então, essa jornada mitológica do herói? O personagem principal começa no mundo normal, na vida cotidiana dele, e ele recebe um chamado para uma aventura. Ou seja, surge alguma oportunidade, ou ele é intimado, acontece um incidente, ele é convocado, enfim, algo faz com que ele se mova para uma aventura em busca de um objetivo específico. E geralmente ele encontra um mentor, alguém que vai guiá-lo durante essa aventura. E ele então cruza o limite para o mundo desconhecido. Então o início da jornada do herói é muito parecido com boa parte das obras narrativas mais clássicas que a gente conhece, seja quadrinhos, cinema, teatro, etc. Um personagem está no seu mundo cotidiano, acontece algo, um incidente, que ele faz com que ele se mova atrás de um objetivo. E aí ele vai partir para um mundo, então, desconhecido. Nesse mundo desconhecido, ele encontra geralmente um grupo que vai ajudá-lo. Ele tem muitas tentativas com fracassos de conseguir esse objetivo e ele vai aprendendo, então, novas habilidades. Geralmente, no meio da obra, há uma morte simbólica do personagem principal. Ele percebe que do jeito que ele está, ele não vai conseguir o seu objetivo, então ele precisa renascer de outra forma. E quando ele renasce, ele então obtém a revelação do que ele pode agora fazer para conseguir o seu objetivo, ele finalmente muda, e aí ele consegue a sua redenção. Ele consegue então finalmente o seu objetivo. E aí ele pega o presente, adquire o presente, que é quando ele consegue esse objetivo. E muito importante, ele retorna no fim para o seu mundo ordinário, para o seu mundo normal. Só que com uma observação crucial. Ele retorna modificado. Ou seja, fecha o ciclo da jornada do herói, ele sai do seu mundo cotidiano 1, quando ele retorna no final para o seu mundo cotidiano, ele está completamente modificado. Então, essa é basicamente a estrutura. O Campbell vai detalhar muito mais isso, enfim, mas essa é basicamente a estrutura da jornada do herói. Esse ciclo do mundo conhecido para o mundo desconhecido, atrás de um objetivo, de grandiosas batalhas, de situações épicas, mitológicas mesmo, definidoras de uma sociedade, e ele retorna então modificado para o seu mundo ordinário, e geralmente não se ambientando muito bem. Porque o mundo ordinário, a princípio, é o mesmo, mas o personagem principal não. Temos aqui importantes exemplos, o Guerra nas Estrelas. O George Lucas, ele era um grande amigo do Campbell, ele leu o livro Herói das Mil Faces. O George Lucas também vai se basear no Kurosawa, na Fortaleza Escondida, num grande filme do Kurosawa para fazer o Guerra nas Estrelas. Pegou ótimas influências. E aí o Luke Skywalker, que é um fazendeiro, um planeta natal dele, Tatooine, no seu mundo cotidiano, quando ele encontra os robôs, e aí esse é um incidente, é o chamado para a aventura, ele vai então para uma jornada intergaláctica, salvar a galáxia das garras do Império. É uma clássica jornada do herói, grandiosa, épica, com objetivos bem específicos, transformação muito forte do personagem. Aqui o livro do Campbell, como eu disse, é um livro complexo, mas é ótimo. Eu coloquei no finalzinho do texto para a gente uma mini bibliografia sobre enredos. E tem um livro do Christopher Vogler sobre estrutura, sobre jornada do herói para escritores. E aí é mais voltado para os escritores. É importante a gente ler os dois. Temos que investir nosso tempo e nosso dinheiro também em conhecimento. Se nós queremos ser bons escritores, temos que ler muito, 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 muito. Tanto as obras quanto os livros teóricos. Então, e são ótimos livros, leituras prazerosas.
A trilogia do Senhor dos Anéis, claramente baseada também na jornada do herói, assim como Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Então, são épicos grandiosos, né, onde do mundo ordinário passa-se por uma grande jornada ao desconhecido. Bem, o segundo tipo de enredo chama-se a busca ou resgate. É basicamente uma jornada do herói sem ser tão grandiosa, uma versão mais simplificada. Muitos filmes de ação, histórias de detetive, utilizam a busca e o resgate. O personagem principal está no seu mundo ordinário e ele vai buscar alguma coisa específica, resgatar alguma coisa específica. Geralmente são obras com muita ação física. Lógico que há exceções. Então, a busca e o resgate é basicamente uma jornada do herói mais simplificada. Histórias de detetive, né, do Sherlock Holmes, filmes de espionagem, os livros do James Bond, também são histórias de busca e resgate. O clássico filme de ação do Schwarzenegger, que ele tem que, Comando para Matar, que ele tem que resgatar a filha dele, aí mata meio mundo, enfim, para conseguir. Então, o enredo busca e resgate é uma jornada do herói sem ser tão grandiosa, tão épica, menos complexa. Aí geralmente envolve filmes de ação, enfim, mas de certa forma também um pouco flexível. Um outro tipo de enredo chama-se a fuga, a perseguição. Geralmente no enredo da fuga, o personagem principal passa boa parte da obra fugindo de alguma coisa. Pode ser, então, fugindo de um... Enfim, filmes de terror tem muito isso, né? Ele foge de um monstro, foge de um assassino, e por aí vai. Geralmente, no enredo da fuga e da perseguição, há uma reviravolta no meio para o fim da obra. Isso é importante. Ou seja, o personagem que passou boa parte da obra fugindo, ele agora consegue informações sobre como derrotar quem o está perseguindo, e há uma reviravolta e aí ele passa a ser o perseguidor. E geralmente consegue, então, se livrar, né, ou não, mas enfim, desse obstáculo. Então nós temos aí clássicos como Moby Dick, Alien, o blockbuster do Steven Spielberg, o Tubarão. O Tubarão é um ótimo exemplo para o cinema, inaugurou a época dos blockbusters, dos grandes filmes para a massa, com muito investimento. Então, boa parte do filme, o tubarão está perseguindo as pessoas e, no final, ele acaba sendo, então, o perseguido. É um bom enredo que se liga muito com terror, horror, suspense. É um enredo que se encaixa bem. Lembrando que é importante também, as obras elas não precisam ficar presas a um só enredo, nada disso. Nós vamos ter um enredo primário, geralmente a gente escolhe um enredo, e utiliza outros enredos como base. Então, os enredos, é importante que nós tenhamos um enredo primário. E como eu disse, quase todos os enredos passam um pouquinho pela jornada do herói. E aí o escritor escolhe um tipo de enredo primário e pega alguns pontos dos outros enredos para poder tornar a obra mais sólida, mais flexível também. É importante. Um outro tipo de enredo é a aventura. A aventura é um enredo bem interessante, porque é um enredo mais amplo, mais aberto. Na jornada do herói, na busca e no resgate, o personagem principal ele vai atrás de um objetivo bem específico. Vou matar um dragão, vou salvar a galáxia, enfim. Na aventura, não. A aventura, o personagem principal, geralmente, ele parte por uma jornada sem saber o que ele deseja. Muitas vezes, então, ele acaba obtendo um autoconhecimento sobre si, um conhecimento sobre a vida. Muitos filmes, chamados filmes de estrada, os road movies, eles utilizam o enredo da aventura, como Sem Destino, Easy Rider, o Thelma e Louise, que é um grande filme sobre duas moças que cometem, para se livrar de um estupro, um assassinato, e aí tem que sair na estrada para fugir da polícia. Enfim, então são filmes mais amplos. Aqui no Easy Rider, no Sem Destino, os amigos, eles vão percorrer os Estados Unidos. Eles têm uma vaga noção de onde ir, vão para o Carnaval, Nova Orleans e tal,
mas a ideia deles é exatamente essa, partir para uma aventura rumo ao desconhecido. Então é um ótimo tipo de enredo, que muitas vezes adquire um tom filosófico, né, justamente por causa dessa amplitude, né, dessas modificações que os personagens acabam sofrendo ao terem contato com outros aspectos da vida. O enredo da vingança, também um enredo muito comum, né, historicamente, desde as épocas mais antigas. O enredo da vingança é um enredo meio que delicado para o escritor. Por quê? Nós somos ensinados desde criança de que o certo é perdoar, não realizar vingança, de que a gente não deve ser tão violento em busca, né, e que a vingança não deve ser algo cultivado. Por isso que o escritor, quando for escrever um roteiro de vingança, ele tem que tomar algumas precauções. Como, por exemplo, o personagem principal, ele tem que ter um motivo muito forte para fazer a vingança. O mundo ordinário do personagem principal tem que ter sido tão abalado, a ponto dele querer buscar uma vingança, para poder justificar isso para a audiência. A audiência, ela vai apoiar o personagem se ela também se sentir muito atacada, né, e perceber o quanto o personagem teve o seu mundo ordinário abalado. Ainda mais porque, muito provavelmente, o personagem, no enredo de vingança, vai cometer ações violentas. Não só, não precisam nem ser ações violentas fisicamente, mas podem ser psicologicamente, enfim, para destruir a vida do outro. É interessante também que o enredo da vingança, ele gera alguns finais que podem ser também um pouquinho mais elaborados. O final mais simples, que o escritor, né, talvez não deva seguir 100%, o personagem principal consegue a sua vingança, maravilha, sai feliz. Porém, vamos tentar dar aquele toque especial. Muitas vezes o personagem principal, então, ele pode conseguir sua vingança, mas aquele gosto amargo na boca, ou seja, ele ou se arrepende, ou percebeu que a vingança não vai trazer de volta o que ele tinha perdido, ou ele exagera na vingança. Enfim, então o enredo da vingança é um enredo forte e que talvez esse final um pouquinho mais elaborado possa dar também, de certa forma, uma lição de que a vingança muitas vezes não é algo tão benéfico assim. Então, filmes de faroeste se associam muito ao enredo de vingança. Temos aqui o Era Uma Vez no Oeste, uma grande obra, um dos maiores filmes de todos os tempos, onde Charles Bronson está duelando então com Henry Fonda. O Henry Fonda, e aí no final do filme, que a gente sabe o motivo do Charles Bronson estar ali. Quando ele era criança, o Henry Fonda então matou o irmão do Charles Bronson, colocando o irmão do Charles Bronson em pé, nos ombros do Charles Bronson, para ser enforcado, e uma gaita na boca do Charles Bronson, para quando então o garotinho se cansasse de ficar com o irmão ali em cima, ele vai ter que deitar e o irmão morreria enforcado. Então a vingança foi amplamente justificada, ainda mais numa época muito violenta como o faroeste. Então, filmes de vingança se associam muito a essa questão mais crua de uma violência, e lembrando, não só a violência física. Então geram filmes muitas vezes pesados que a gente tem que justificar para a audiência. Bom, um outro tipo de enredo, obviamente muito usado, é o enredo de amor. Também, de certa forma, já bem estruturado historicamente. Para mim, existem dois tipos de enredo envolvendo histórias de amor. Em um, temos duas pessoas que são apaixonadas, mas têm que enfrentar muitos obstáculos para esse amor ser afirmado perante a sociedade. Então, na clássica obra do Shakespeare, Romeu e Julieta é um exemplo. Então, as famílias não aceitam o amor do casal. Nós temos exemplos mais, lógico, contemporâneos, pessoas de etnias diferentes, ou pessoas com sexualidades que não são bem aceitas na sociedade. E aí nós temos, então, pessoas que se amam, mas que têm que enfrentar a sociedade, assim, obstáculos, para poder ter a afirmação do amor. E um outro tipo de enredo de amor,
é quando uma pessoa ama a outra e aí vai passar a obra toda tentando ser correspondido ou não. Então, basicamente, eu gosto de dividir os enredos de amor nesses dois tipos. Muito importante que no enredo do amor exista a criação de uma química entre os personagens principais. Muito difícil de se fazer isso. Os personagens realmente têm que transparecer na obra, que um ama o outro, ou então que um deseja tanto o outro que a audiência torça para ele ser correspondido. Enfim, que tenha um pouco dessa química, que os personagens sejam também um pouquinho complexos, porque o amor ele é algo interior, gera muitos conflitos, muito sofrimento, e isso dá ótimas oportunidades dramáticas e narrativas. Então, outro ponto importante, tem que sofrer bastante. História de amor tem que ter muito sofrimento. Até se for, não precisa nem ser um drama. Pode ser uma comédia leve, romântica, mas que o personagem principal, um ou os dois personagens principais, sofram, de certa forma, porque o amor, sabemos, carrega em si muito sofrimento. Então é um enredo muito utilizado e vamos ter em mente essas duas variantes dele. Um outro tipo de enredo, que eu considero mais secundário, chama-se o isolado. Como eu disse anteriormente, é importante a gente definir para a nossa obra um enredo primário. E escolhemos uns 2 ou 3 secundários para circundar esse enredo primário. O isolado raramente é um enredo primário. Geralmente ele é um enredo secundário. No que consiste o enredo do isolado? É quando nós temos na nossa obra um protagonista que é perseguido, ele é diferente, é incomum. Geralmente vive à margem da sociedade. Mas alguma coisa acaba o estimulando para se mover. E aí a obra, a narrativa, começa a se locomover também. Esse personagem isolado, ele acaba tendo que agir dentro da obra. 2 personagens muito fortes, das histórias de horror, de terror, o Frankenstein e o Drácula, são exemplos de personagens isolados. O Drácula ele vai ser motivado por amor. Ao ver a foto da noiva do agente imobiliário que vai até o seu castelo, ele se apaixona pela foto e vai para a Inglaterra, e sai da Romênia para a Inglaterra atrás do amor. Então o amor vai fazer com que o Drácula se mova. O Frankenstein é uma coisa bem mais trágica, talvez, porque ele não pediu para existir, ele é criado a partir de pedaços de pessoas mortas, então ele já nasce um pária social e acaba sendo perseguido muitas vezes sem nem saber o porquê. Temos também o Wolverine das histórias em quadrinhos. Esse aí não tem elementos, vamos dizer assim, tão dramáticos quanto o Drácula ou o Frankenstein, apesar de algumas histórias mostrar o passado do Wolverine, mas ele, vamos dizer assim, ele é um isolado, mas tem uma penetração maior dentro da sociedade, mas é um bom exemplo também. Geralmente a audiência não se identifica muito bem de cara com um personagem isolado. Por isso, novamente, é importante fazer esse personagem sofrer. E aí a audiência, com o personagem sofrendo, a audiência acaba tendo que criar, muitas vezes, uma identificação com esse personagem. É importante, então, e sabemos isso de outros textos, que os personagens eles têm que sofrer muito na história. Sofrer muito para conseguir o objetivo, sofrer muito durante o arco narrativo. E esse sofrimento dos personagens, o objetivo tem que ser muito importante para o personagem. Enfim, isso acaba criando uma ligação com a audiência. Então, o enredo do isolado tem vários exemplos de filmes famosos, como Casablanca, Mente Brilhante, O Homem-Elefante, de personagens que vivem meio que à margem da sociedade, que precisam, de alguma forma, tentar se integrar a ela. Um outro enredo que eu acho muito denso e que gera obras ótimas também é o poder, o desejo, ascensão e queda. Aqui eu juntei 3 tópicos que fazem um bom arco, ou seja, a ascensão e queda. Um personagem principal deseja muito o poder, obtém esse poder, geralmente a qualquer custo, passando por cima dos outros, mas aí sabemos que o poder muitas vezes corrompe, e aí há uma queda brutal do personagem. Então é um enredo muito denso,
Tá? Geralmente no final o personagem pode ou não ter aprendido determinada lição. Podem ser também obras bem violentas fisicamente ou violentas psicologicamente. Geralmente uma arrogância tão grande. E aí é difícil a audiência, né, ter uma certa simpatia. Tem que ter muito cuidado ao trabalhar um personagem do enredo de Ascensão e Queda, porque ele deve ser fascinante, mas ao mesmo tempo ele deve ser um cara arrogante, né, ou enfim, é um personagem que esmigalha os outros. Eu acho então que é um enredo denso, vale a pena ser estudado. Temos grandes clássicos dentro do enredo de Ascensão e Queda, um dos maiores filmes também considerado, Cidadão Kane, que narra a história de um magnata da comunicação. O Poderoso Chefão, a trilogia, mostra muito essa, principalmente os dois primeiros, que são grandes obras da Ascensão e Queda. Até filmes de guerra, como Apocalipse Now, onde o personagem do Marlon Brando claramente passou por esse arco de Ascensão e Queda. O filme de boxe do Martin Scorsese com Robert De Niro, O Touro Indomável, do Jake LaMotta, que ele torna-se o campeão. Muito violento o boxeador, e depois vai declinando de forma acentuada. Então são bons enredos que a gente observa muitas vezes também no cotidiano. A gente observa muitas vezes pessoas chegando ao poder, pessoas entrando em colapso. Enfim, geralmente são enredos densos. É meio difícil a gente fazer, até tem, né, filmes mais leves, obras mais leves, Ascensão e Queda, mas muitas vezes as mais importantes têm um tom dramático muito forte. Um outro tipo de enredo que a audiência tem grande simpatia chama-se o underdog, que é a zebra. O que é o underdog aqui em português, né? Seria, grosso modo. O que é o underdog? Não tem uma, vamos dizer assim, uma tradução muito literal, né? O underdog é o personagem que, por muitos aspectos, ele é considerado inferior. A gente não dá muito por esse personagem. Mas que na obra ele precisa enfrentar um obstáculo tão difícil que ele vai tirar forças, sabe-se lá da onde, e aí entra o papel do escritor, para ele conseguir o triunfo dele. Como geralmente nós torcemos pelo, entre aspas, mais fraco, a audiência tem uma grande simpatia pelo underdog. Então a história, cujo enredo principal, ou até um dos enredos secundários, é o underdog, é muito famoso, esse tipo de enredo é muito comum em filmes de esporte, por exemplo. A audiência vai torcer para o underdog, porque geralmente torcemos para o lado mais fraco. É importante mostrar, né, no enredo do underdog, que o protagonista sempre está em desvantagem. E aí tem uma complexidade nesse enredo que é a seguinte: é importante que o personagem principal não seja um cara muito confiante, cheio de recursos, hábil, porque aí não é tão underdog assim. O underdog é aquele que a audiência não dá muito pelo personagem, ou seja, que é realmente difícil aquele personagem conseguir alguma coisa, que ele vai precisar se esforçar muito. Eu acho que o grande exemplo aí dos filmes mais modernos é o Rocky Balboa, por exemplo. O Rocky Balboa, um boxeador. E aí, em toda a sequência de filmes segue quase a mesma receita, né, do Rocky, que é um boxeador do subúrbio de Filadélfia, que recebe uma chance única, né, no aniversário de independência dos Estados Unidos, de disputar o cinturão mundial de boxe. E aí, sabe-se que ele, em comparação ao campeão, é um lutador muito inferior. Mas ele vai mover, então, montanhas para tentar chegar ao final da luta. O objetivo dele não é ganhar a luta, isso que é muito interessante, é chegar ao final. Então é um dos clássicos filmes de underdog. Uma variante do underdog é o enredo da luta contra o sistema. Semelhante ao enredo do underdog, porém a luta contra o sistema tem algumas diferenças. Geralmente é algo muito maior que está em questão, que está em disputa, e é praticamente impossível o protagonista conseguir o seu objetivo. Então, na luta contra o sistema, geralmente temos um protagonista lutando contra instituições governamentais ou grandes instituições, como o exército, governo, a estrutura institucional de uma escola, de um presídio, de um hospital. Ou seja, é um personagem contra um sistema.
E nós sabemos que a luta contra o sistema ela é muito injusta, desfavorável. Está muito ligada a questões políticas também. Eu cito aqui exemplos como Martin Luther King, o Ernesto Guevara, o Gandhi, todos estes foram, né, assassinados. E aí, geralmente o personagem principal ele não consegue o seu objetivo dentro da luta contra o sistema. Porém, no final, para a audiência não sair totalmente arrasada, talvez seja interessante darmos uma ponta de esperança dentro da obra. O personagem principal não conseguiu vencer determinada instituição, mas ele vai deixar um legado, ele deixa uma brecha, uma leve alteração. E aí isso traz uma certa esperança para a audiência. A audiência também se identifica muito na luta contra o sistema, porque nós somos esmigalhados também por determinadas instituições. E aí a gente acaba colocando nossos desejos e aspirações nesse tipo de enredo. Temos ótimas obras que envolvem luta contra o sistema. Uma que eu gosto muito é O Estranho no Ninho, com Jack Nicholson, baseado em um livro. O Jack Nicholson, para fugir da prisão, ele finge ser maluco, e aí vai parar num hospício. Só que ele está achando que vai se dar bem dentro do hospício, porque ele não é, entre aspas, maluco. Só que acaba tendo que enfrentar toda uma estrutura muito rígida e opressora das enfermeiras, dos médicos. Enfim, o tipo de final do Estranho do Ninho é um final que dá uma certa esperança. Mas, por exemplo, temos filmes como Amadeus, que narra a história do Mozart, que vai tentar entrar na corte austríaca, só que é esmigalhado pela estrutura da corte austríaca, morre numa vala comum, doente, com 30 e poucos anos. Enfim, esse aí já não dá um final tão esperançoso. Um filme mais recente, muito interessante, um ótimo filme de luta contra o sistema, o Eu, Daniel Blake. É um trabalhador, ele sofre, não tem mais condições de trabalhar, ele precisa de um auxílio-doença, e o governo britânico não quer dar esse auxílio-doença por causa da burocracia. Ele diz que o Daniel Blake tem condições de trabalhar, de procurar emprego, e ele vai procurar emprego para tentar conseguir o seguro-desemprego. Enfim, é uma obra claramente de luta contra o sistema, onde um trabalhador tenta buscar os seus direitos, onde ele visivelmente não tem a mínima condição de saúde para trabalhar. Então, podemos sair, sim, muitas vezes com gosto, né, uma tristeza de filmes com esse tipo de enredo. E é importante, talvez, colocarmos um finalzinho, um toque de esperança, para a audiência, né, não sair tão arrasada. Mas grandes obras de luta contra o sistema, o personagem principal é esmigalhado e não deixa nem margem para uma melhora. Bem, e o último enredo para a gente analisar, de transformação, maturidade. Gosto muito desse tipo de enredo, porque ele é muito interior, um enredo, de certa forma, meio complexo. Esse tipo de enredo trata de transformações nas nossas vidas. Podem ser transformações de passagem de idade, saída da adolescência para a idade adulta, saída da idade adulta para a maturidade, e agora a vida, como que nós vamos enxergar a vida? Como eu preciso modificar meu comportamento? Como que eu vou agir? E além de ser uma mudança interior, também uma mudança física exterior. O nosso corpo muda, né? A gente vai envelhecendo, o corpo vai mudando e a gente tem que se adaptar a essa nova vida. Pode ser um abalo muito forte familiar, algum ente querido morre, ou nós pegamos uma doença então séria, talvez incurável, ou um ente querido com uma doença. Ou seja, esse enredo da maturidade, a transformação, questão da sexualidade, né? Estamos descobrindo nossa sexualidade, ou há mudanças até na idade adulta de nossa sexualidade, e aí a gente precisa fazer adaptações na nossa vida. São enredos geralmente complexos, personagens complexos, muitos conflitos interiores. A literatura ela consegue expor melhor os conflitos interiores do que o cinema. O cinema é algo muito visual, mas ótimos roteiristas, diretores conseguem também expor essas obras em filmes, esses conflitos interiores. Tem que ter uma técnica mais refinada, mas consegue-se. Então, esse tipo de enredo narra essas mudanças que acontecem nas nossas vidas. As descobertas, as passagens de idade, abalos familiares, e que se o escritor tiver uma sensibilidade, uma delicadeza, isso
pode render, né, histórias memoráveis, personagens inesquecíveis. Uma obra que eu gosto muito, que envolve o enredo da transformação e maturidade, é O Mundo Fantasma, o Ghost World, do Daniel Clowes, um quadrinhos, que também virou filme, sobre duas adolescentes que se formam na escola. E agora? O que vamos fazer da vida? Vamos para a faculdade? Vamos trabalhar? E aí, gradualmente, a gente vai observando essas melhores amigas vão tomando rumos diferentes. É uma ótima obra que eu recomendo para todos. Então é isso. Analisamos os principais tipos de enredo. Alguns pontos muito importantes que eu gostaria de relembrar nesse final. Primeiramente, vamos tentar desistir um pouquinho de inventar uma história que nunca foi contada. Isso é praticamente impossível. Porém, podemos sim fazer histórias únicas e memoráveis, tendo como base nosso conhecimento dos tipos de enredo e acrescentando o nosso toque pessoal. Ou seja, vamos dar o que a audiência espera, o mesmo, só que com um pouquinho de diferença. Outro ponto importante também é que a gente deve escolher um enredo primário e mais uns 2 enredos secundários. O fio condutor da obra deve ser o enredo primário, ele que deve conduzir o personagem dentro da narrativa. E os enredos secundários devem dar mais sustentação, flexibilidade e tornar a obra mais realista. Então é importante que a gente escolha um enredo para ser primário. Não vamos escolher 2, 3, 4 enredos primários, isso pode gerar confusão. Vamos escolher um primário e alguns enredos secundários para poder tornar a obra mais realista e com maior solidez. Outro ponto importante é que esses enredos são muito flexíveis. Eles vão se adaptar tanto a drama, quanto a comédia, quanto a ação, horror, terror, suspense. Enfim, esses enredos são flexíveis perante os gêneros narrativos. Então podemos escolher esses enredos e também escolhemos o gênero narrativo, fazermos essa ligação que teremos aí um grande leque de opções. Obviamente, esses tipos de enredo que nós analisamos, essa classificação é a minha classificação, existem várias outras muito boas também. Eu acho importante o escritor sempre procurar. O aprendizado é um processo contínuo, a gente deve estar sempre estudando e nos aprimorando. E aqui no final, então, eu coloquei uma listinha de livros, alguns têm em português, como O Herói das Mil Faces, do Campbell, enfim, para a gente poder ampliar nosso conhecimento. Espero que o vídeo tenha ajudado bastante, foi um grande prazer, como sempre. Até a próxima e bons estudos!